Olá! Em nome da Associação Portuguesa dos Professores Licenciados no Brasil, a APPLB, eu quero dar as boas-vindas. Hoje, a gente vai desvendar juntos o processo de reconhecimento da licenciatura em Educação Básica aqui em Portugal. O nosso objetivo é muito claro: montar um guia prático, baseado em casos reais, para ajudar quem se formou em pedagogia no Brasil a ter sucesso nesse passo que é tão decisivo para a carreira aqui na Europa. Vamos mergulhar fundo nos detalhes que realmente, mas realmente, fazem a diferença. A pergunta que não quer calar e que aflige tantos profissionais é essa aí. Por que alguns pedidos são aprovados, o famoso deferido, enquanto outros, que parecem tão parecidos, são rejeitados? Olha, a resposta não está no nome da universidade, se ela é famosa ou não, nem se o curso foi presencial ou à distância. O segredo está na estrutura profunda do currículo. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desmontar e entender agora. Para a gente conseguir responder essa pergunta, nós organizamos essa análise em 5 etapas bem simples. Primeiro, vamos entender as regras do jogo, ou seja, o desafio legal. Depois, a gente vai olhar o que dá certo, analisando os perfis de sucesso. E, claro, o que costuma dar errado, identificando os sinais de risco. Em seguida, vamos colocar os dois lado a lado, para comparar. E, por fim, vamos construir um plano de ação com estratégias vencedoras. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo, como tem que ser. Para ganhar um jogo, a primeira coisa é entender as regras, certo? O desafio do reconhecimento começa justamente aí, no enquadramento legal e acadêmico que Portugal define. Bom, nós estamos falando de um tipo de processo chamado reconhecimento específico. Diferente de outros tipos, esse aqui é uma avaliação caso a caso. O que isso quer dizer? Que o júri português vai pegar o seu diploma e analisar 3 pilares: o nível, a duração e, o mais importante de todos, o conteúdo programático. A questão central não é se você cursou pedagogia, mas se a sua pedagogia é idêntica à licenciatura em Educação Básica daqui de Portugal. E aqui entra a primeira métrica que a gente precisa dominar: os ECTS. É uma sigla para o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos. Pensa no ICTS como uma moeda de troca acadêmica aqui na Europa. É mais ou menos como as horas-aula no Brasil. Uma licenciatura de referência em Portugal, como a da Universidade de Aveiro, por exemplo, tem um total de 180 CTS. É com esse padrão que a sua formação vai ser comparada. Agora, atenção máxima neste número. Este aqui é, sem dúvida, o maior filtro de todos. Daqueles 180 ECTS totais, a lei portuguesa exige que um mínimo de 125 ECTS seja concentrado nas áreas específicas de docência. Quais são elas? Português, matemática, ciências, história e geografia de Portugal. É exatamente aqui, na comprovação desses 125 créditos, que a maioria das candidaturas de brasileiros, infelizmente, falha. Certo! Então o que tem em comum aquelas candidaturas que recebem o tão sonhado deferido? Vamos agora dissecar a anatomia desses processos que deram certo. Vamos ver o que funciona. O primeiro padrão que a gente observa é o que chamamos de densidade curricular. Olhando os casos de sucesso, o padrão é claro. Cursos com uma carga horária alta, geralmente acima de 3.200 horas. Mas o segredo mesmo está em como o conteúdo é apresentado. A candidatura que passa não tem só metodologia da matemática, ela tem também matemática 1. Entende a diferença? Ela prova que a pessoa domina o conteúdo que vai ensinar. Essa combinação é o que o júri procura. E claro, uma bibliografia forte com autores de peso só reforça essa base. O segundo padrão tem a ver com a organização dos documentos. As ementas que elevam ao deferimento não são só uma lista de tópicos. Elas são bem estruturadas, organizadas por competências, por unidades, mostrando que o curso está alinhado com abordagens pedagógicas modernas. Um currículo que mostra não só a competência técnica, mas também uma formação cultural e social mais aprofundada, é muito mais valorizada. E este ponto aqui quebra um mito importante. O ensino à distância, o EAD, não é um impedimento automático, de forma alguma. O que realmente importa é o rigor do curso. Os currículos de EAD que são aprovados, eles apresentam cargas horárias bem robustas para cada disciplina e, isso é crucial, um sistema de avaliação que seja crível. Por exemplo, provas presenciais com peso grande na nota final. Isso mostra para o júri que a avaliação das competências foi feita de forma séria e verificável. Tudo bem? Agora vamos virar a moeda. Olhar para os indeferimentos é tão educativo quanto, porque é aí que a gente vê as armadinhas mais comuns que precisam ser evitadas a todo custo. O primeiro e, de longe, o mais comum sinal de risco é o que a gente chama de déficit científico. E veja só, isso acontece até com currículos de universidades de enorme prestígio. Um caso clássico é quando o histórico é ótimo em teoria da educação, mas a disciplina de matemática é substituída por algo como estatística aplicada à educação.
Para o júri português, isso não comprova o domínio do conteúdo matemático que se ensina no ensino básico. Esse ponto é absolutamente fundamental. Outro grande risco é o desequilíbrio. É o que a gente apelidou de hipertrofia de fundamentos. Sabe como é? Vemos currículos que são excelentes, incríveis em história da educação, filosofia da educação, mas que têm uma carência enorme de didáticas específicas de ciências e de matemática. A mensagem do júri aqui é bem clara. Uma base teórica, por mais forte que seja, não substitui a falta de formação prática para ensinar as disciplinas do currículo português. E, por último, o risco da dispersão curricular. Alguns currículos incluem disciplinas como o planejamento de carreira. São úteis? Sim, mas elas acabam diluindo a carga horária que deveria estar concentrada nas áreas de docência. E mais, um foco muito grande em políticas educacionais que são exclusivamente brasileiras, como o SAEB ou o Enem, e uma bibliografia que se baseia só em material interno da faculdade, isso pode tornar a formação muito insular, muito fechada. Fica difícil comprovar competências que são universais. Agora vamos para o ponto alto da nossa análise. Vamos colocar os dois perfis, o de sucesso e o de risco, um do lado do outro. As diferenças vão ficar gritantes, você vai ver. Basicamente, este quadro resume a diferença filosófica fundamental. O perfil que é deferido é o do educador polivalente. É aquele profissional que demonstra que sabe o conteúdo e que sabe ensinar aquele conteúdo. Já o perfil que é indeferido é o do pedagogo teórico, que é um especialista em saber sobre a educação, sobre gestão, políticas, filosofia, mas que não consegue comprovar o domínio do conteúdo que vai dar em aula. Portugal está procurando o primeiro. E os números? Bom, os números não mentem. Essa tabela aqui mostra os dados concretos. O grupo que tem o pedido deferido, ele consistentemente tem uma carga horária total maior, tem mais de 120 horas combinando matemática e a sua didática, mais de 100 horas em ciências, estágios práticos com regência comprovada em relatório e uma bibliografia internacional. As diferenças são enormes, tanto em quantidade quanto em qualidade. E este gráfico, então, ilustra a métrica mais importante de todas, a concentração de carga horária nas áreas de docência. A diferença é brutal. O perfil deferido tem uma concentração massiva de horas em português, matemática e ciências. É a prova visual daquilo que o júri mais valoriza. A nossa análise mostra que os cursos deferidos dedicam de 80% a 90% da sua carga horária total a essas áreas cruciais. Bom, agora que a gente já entendeu os porquês, vamos passar para a ação. Como é que se usa toda essa análise para construir uma candidatura de sucesso? O plano de ação é bem prático, são 3 passos. Primeiro, o mapeamento. Antes de tudo, converta as horas do seu curso para ECTS, para você mesmo identificar onde estão as lacunas. Segundo, rigor na documentação. As ementas precisam estar completas, detalhadas, assinadas e, claro, com a apostila de aia. E terceiro, e muito importante, caso venha uma proposta de indeferimento, não desista. A audiência prévia é um recurso que deve ser usado de forma estratégica para argumentar, com base nas ementas, a equivalência dos conteúdos. Este ponto é vital e resume muito do que a gente discutiu. Um currículo que só conversa com referências brasileiras é visto aqui como insular, fechado em si mesmo. Para comprovar competências que são universais, a sua formação precisa estar fundamentada em produção científica internacional, com uma atenção especial à produção europeia e lusófona, claro. Portanto, a ementa ideal, o dossiê perfeito a ser apresentado, teria estas 4 características. Primeiro, robustez científica, com conteúdo e didática bem separados. Segundo, uma abordagem profunda da língua, bem segmentada. Terceiro, evidências claras de prática em sala de aula real. E, por fim, uma base teórica internacional, citando autores de referência global. Em suma, a conclusão desta nossa análise é bem direta. O sistema português não procura apenas um pedagogo no sentido amplo da palavra. Ele busca um educador que seja científico e polivalente, um profissional que consiga provar que domina as ciências, a matemática e a língua que vai ensinar, com o mesmo rigor com que debate as grandes teorias educacionais. E fica aqui a reflexão final para cada um fazer. É preciso olhar para o próprio histórico, para as próprias ementas e se questionar com o mesmo olhar crítico do avaliador português. A minha documentação comprova sem deixar nenhuma dúvida que eu domine o conteúdo que vou ensinar para as crianças aqui em Portugal? A resposta sincera a essa pergunta é o que vai determinar o sucesso de todo o processo.